como eu vou sentando, vou sentando, vou sentando, vou sentando. Oi, pessoal! E a nossa aula de hoje, tem uma coisa sensacional. Vamos pro tema da nossa aula de hoje, sim. Vamos pro tema da nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar da criatividade, a atenção e o foco. Qual é a relação, professor Max, da criatividade com a atenção e com o foco? Vários autores, e a gente já conheceu muitos ao longo dessas 5 aulas que já realizamos, e agora na entrada desta sexta, vários autores determinam que o foco, que a atenção e que a concentração são fundamentais para o desenvolvimento do pensar divergente e da criatividade e da inovação. E como desenvolver a atenção e o foco, que também são fundamentais na aprendizagem dos conceitos formais da escola. Notem que ao longo desse curso a gente está vendo como essas duas coisas se coordenam. Como antigamente a memória e o conhecimento se coordenavam na escola, hoje a criatividade e o conhecimento se coordenam dentro da escola. Eu queria começar então destacando um primeiro pensamento importante para a gente compreender por que o foco, a atenção e a concentração, no passar de todas as décadas, continuam sendo fatores fundamentais na aprendizagem e hoje sabemos também na criatividade. E eu acho que o primeiro paradigma que a gente tem que entender dentro desta metáfora, deixa eu aparecer aqui, oi! É a gente compreender qual é o papel da atenção e o que é atenção neste século. A primeira coisa que a gente já sabe, e é fundamental compreender, que diferente do século passado, nesse século nós sabemos que a atenção não é sinônimo de silêncio. E que essas duas coisas são muito diferentes no processo de aprendizagem. Eu posso estar em silêncio olhando para vocês na sala de aula, como aluno, o professor explicando e eu em silêncio olhando, mas com a minha cabeça em Júpiter, em Vênus, no Felipe Neto, no Lucas Neto, e sabe Deus em que neto, ou em que filho, ou em que júnior eles estão ligados na internet. Ou seja, o silêncio não é sinônimo de atenção como a gente pensava no passado. Em que o professor dizia assim, eu disse muito isso, cala a boca, senta e presta atenção em mim. Como se, ao ficar estático, em silêncio, esse aluno pudesse estar com a atenção plena. Hoje nós sabemos que a atenção tem a ver com o comprometimento, com o desejo, com a integração, com a interagência, ou seja, com muitos conceitos que fazem esta relação, esse vínculo entre professor e aluno. E uma coisa importante é compreender a mudança do cenário e a mudança das relações de aluno-professor nesse passar de tempo. E aqui eu quero usar uma metáfora que eu já usei muito nos meus livros. Deixa eu até pegar um livro aqui. Opa, cadê o livro? Neste livro aqui, A Escola que Encanta e Transforma as Vidas. Se nós pudéssemos comparar a sala de aula de hoje, a sala de aula de 30, 40 anos atrás, e tentar pegar uma metáfora que consiga construir esta diferença, eu diria que essa sala de aula pode usar uma metáfora da música, e por isso o que estamos regendo, o que estamos fazendo. Como assim, professor Max? Eu diria que há 40 anos atrás, o professor era como um músico tocando sozinho em um barzinho. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo e me vendo já viveram essa realidade. Como assim, professor Max? Estou ali sentado, vendo o músico tocar. O músico de barzinho é como o professor que nós fomos há 30, 40 anos atrás. Ele é senhor da narrativa, ele escolheu o repertório, ele organizou as versões, ele se preparou na sua casa, ele leva o discurso e até quando ele quer que a gente participe, ele determina. Agora, vamos todos juntos. Agora, nananana. Ou seja, esse músico, ele vai determinando o andamento da atividade. Até o intervalo ele determina.
Como assim, professor Max? Sim, a gente está ali ouvindo a música feliz, a boquinha diz, pessoal, 5 minutinhos para eu tomar uma água e já volto. Ou seja, até o intervalo se determina. Muito parecido com o professor que nós fomos, senhores da narrativa, falando muito. E o aluno era mais ou menos como a plateia do músico do barzinho. Por isso, plateia. Estava lá para assistir. Falar quase nada. O mínimo. Ou seja, essa é a relação que nós tínhamos com o nosso aluno. E o nosso aluno tinha com a gente. Ele ia para a sala de aula para nos ouvir. Porém, na virada do século, e antes um pouco, isso muda radicalmente. E nós começamos a mudar a relação com nossos alunos. Porque nós sabemos que hoje a sala de aula não são só, a gente já conversou isso na aula 1, na aula 2, na aula 3, a sala de aula não são só alunos, professores e conhecimento, tem muitas coisas além. Que passam desde a internet, aos youtubers, aos materiais de apoio, às diretrizes das comunidades, às ações, aos temas transversais, é muita atividade que permeia a atividade escolar. Então o professor deixa de ser um músico do barzinho, solitário, produzindo, e se transforma num regente, num maestro. E é interessante aqui algumas coisas sobre o maestro. O maestro, na apresentação, não toca nenhum instrumento, mas ele sabe tocar todos. O maestro, por uma questão de delicadeza, ele fica de costa para o público, para que a orquestra possa brilhar. No entanto, quem escreveu a música, quem determinou a partitura, foi o maestro. E esse maestro, de uma forma linda, ele vai dando voz a toda a orquestra, porque ele sabe que é da fala de todos os instrumentos que se compõe uma grande orquestra. E que a harmonização entre os solos e o tocar junto é que faz uma grande melodia. E esse maestro, de uma forma humilde, de costas, vai regendo essa orquestra, que é composta hoje pelos nossos alunos, que saíram da plateia, que saíram do ato de assistir e passam a ser integrantes de uma orquestra, que tocam juntos com esse maestro. E, Max, qual é a característica vital disso? É que não trabalhamos mais para quem ouve, nós trabalhamos para quem toca. E quem toca quer o quê? Agir. Ninguém fica com o instrumento parado assim. Não, eu quero tocar, eu quero mexer, eu quero interagir. E este é o conceito desta geração. E esse é o conceito de atenção fundamental. E é por isso que nós vamos ver aqui metodologias que favorecem esse agir. Por quê, Max? Porque é nesse agir que está a atenção, o foco e a concentração dos nossos alunos. Então é fundamental compreender esta diferença que se estabelece nesse passar de tempo. E, Max, voltando ao nosso slide, deixa eu chamar aqui. A criança desse século, ela, além disso, de ser protagonista, de estar tocando, de estar interagindo, ela sofre uma sobrecarga de informações, que faz a atenção dela se modificar para uma atenção não plena, mas fragmentada. O que é isso, professor Max? É uma atenção que vai se determinando e pontualmente pegando informações. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque eles conseguem ter uma atenção forte em coisas e absorver até mais do que nós e a nossa geração, mas é ruim porque essa atenção dura um tempo muito pequeno. Por isso chamada de atenção fragmentada, uma atenção que se determina a partir dos focos e que, dependendo da idade, dura segundos. Os pequeninhos de 2, 3 anos, basta passar uma mosca e a atenção, e já do olhar da mosca ela já volta para o outro lado e já olha para trás no armário, ou seja, ela vai trabalhando conceitos. E seguindo aqui no nosso PowerPoint, professor Max, quais são, ou como podemos ter esta atenção
no desafio de uma educação que não é agora só presença, mas é também trabalhar com a ideia do híbrido, trabalhar com a ideia de estar juntos. Eu acho que a primeira coisa é a proximidade se determina não só pela presença, mas pelo comprometimento que eu tenho com os meus alunos. Segundo, a distância, e aqui a distância que eu me refiro é a distância cultural, é um fator tremendo de tensão e desatenção. Quando nós, professores, não conseguimos compreender a língua dos nossos alunos, isso gera um fator de desatenção e de afastamento, de não comprometimento. Então é fundamental que culturalmente a gente consiga criar laços. Max, quem é que disse que a cultura determina laços? O Vygotsky, depois mais adiante o John Dewey, e mais adiante o Anísio, e o Paulo Freire, então, era o pai desse assunto da cultura, criando laços, fazendo que as pessoas criassem relações com a aprendizagem. E algo também importante desta proximidade cultural é determinar os interesses comuns. Aquilo que nos une, aquilo que nos faz único. E esses interesses comuns têm a ver com a realidade de cada sala de aula. Nós já falamos aqui, mas não custa lembrar, que Vygotsky dizia que cada sala de aula é um micro-universo cultural diferente. E para nós é fundamental entender que esses comportamentos culturais é que vão determinar a adesão ao nosso trabalho. Em algumas salas de aula, pode ser que eu converse com os alunos e ali se discuta a diversidade, as relações, se fale de rap, de movimentos, de cultura, e em outras salas seja o tradicional, ou sejam crianças mais caladas, ou crianças que gostam de sertanejo universitário, ou seja, nós temos relações culturais distintas e essas relações se baseiam no interesse comum e a gente tem que descobrir como professor para ter foco, para ter atenção dos nossos alunos, aonde que repousa esse interesse comum. E Max, continuando ainda na nossa andada, nas nossas reflexões sobre a atenção, o foco e a concentração, eu acho que cabe dar uma olhadinha nesse slide aqui, onde a gente entende essa diferença e essa mudança que estamos vivendo na sala de aula. Deixa eu colocar esse slide para nós. Max, aonde é que nasce essa ideia de que a atenção e o foco vêm da relação e da interação e não só do ouvir, do assistir? Ela nasce já no princípio do século passado, nos anos de 1920, 1930, 1940, com a chegada principalmente de John Dewey e as metodologias ativas. O que é isso? É um foco que sai do conhecimento e passa para o aluno, e que integra o conhecimento a partir deste aluno. É John Dewey que determina nos seus livros as tais comunidades de aprendizagem, ou seja, os lugares únicos onde a gente aprende a partir das nossas relações culturais, que são únicas em cada comunidade. E John Dewey nos brinda com essa ideia de metodologias ativas, metodologias que colocam o aluno em ação. Mais modernamente, o movimento da Escola Nova no Brasil e Portugal, nos anos de 1950 e 60, nos trazem essa perspectiva através de Sérgio Nisa, através de Anísio Teixeira, através de muitos autores que trazem para nós esse sustentáculo das metodologias ativas. Para quê? Para educar o que está ali no nosso título, essa geração inquieta, vibrante, que se relaciona a partir da ação e não a partir do assistir. E Max, ainda dentro desta ideia, dentro dos nossos slides, quais são essas metodologias ativas? Quais são essas metodologias que favorecem a atenção na sala de aula para as crianças deste século? E eu listei aqui 5, mas hoje são várias, nós estamos conversando e estão sendo lançadas outras. A primeira delas é a utilização da pedagogia de projetos. E a pedagogia de projetos é também uma pedagogia muito ligada à criatividade. Porque os projetos nascem do aluno, das suas relações com o ambiente, os projetos nascem da sua curiosidade, da necessidade de responder boas perguntas. Então,
A pedagogia de projeto, ela tem como base a ideia da atenção que se estabelece por quê? Pelos interesses comuns. Outra coisa muito importante, que não é só pedagogia de projetos, é a organização do trabalho cooperativo. Eu desenvolvi uma tese sobre isso no meu doutorado, que é a ideia de trabalhar mais em duplas, em trios, em quartetos, sair da ideia da educação do indivíduo e ir para a ideia da educação por redes, do coletivo. Isso é fundamental para que a gente possa fazer a nossa sala de aula diferente no seu dia a dia, valorizando a organização cooperativa, resolvendo questões de forma cooperativa. Outra tendência que vem dos Estados Unidos e do Canadá é a nossa pedagogia a partir de resolução de problemas. Eles chamam de Think, Pay or Carry. Oh, que lindo, Max! Pedagogia de resolução de problemas. O que é isso? É a gente trabalhar a partir de problemas. A gente suscita um problema e os alunos, a partir de brainstorm, de atividades de grupo, de atividades coletivas, eles vão tentando solucionar das mais diversas formas este problema. Esse tipo de pedagogia, além de colocar os alunos em ação, ela também favorece o pensamento divergente, a criatividade e a inovação. Uma quarta pedagogia muito usada para colocar os alunos em ação, em atividade, é chamada da sala de aula invertida do Simon Kahn. Um menino jovem, agora não é mais jovem, ele está com seus 40 anos, que pensava o seguinte: com todo o desenvolvimento das redes, com toda a quantidade de vídeos, de ações, de simulações sobre os mais diversos temas, nós poderíamos começar a inverter a relação da sala de aula e transformar o tema de casa em sala de aula e o tema de aula em tema de casa. Por isso a sala de aula é invertida. O que ele quer dizer, Max? Que os conceitos matrizes de cada disciplina, aqueles conceitos básicos, o que é, como é, onde, como, que data, essas coisas diretas, quase que proeficiências, nós poderíamos aprender com muito mais facilidade através de vídeos, de youtubers, de wikipédias, de outros lugares onde os conceitos matrizes já estão sedimentados, de forma mais dinâmica, colorida, com músicas, com interações, com linguagens distintas para cada idade. E que o professor na sala de aula usaria esse tempo rico com os alunos para fazer experiências, para resolver problemas, para responder perguntas e para reafirmar conceitos matrizes. Vocês compreendem? Uma mudança. E para isso ele produziu centenas de vídeos sobre os mais diversos temas da área de ciências e matemática. Sala de aula invertida, muitos já estão usando. E por fim, talvez a metodologia ativa mais moderna, entre aspas, ela já existe há mais de 15 anos, mas é bem moderna, a ideia da gamificação, que é desenvolver uma metodologia que coloque os alunos em ação a partir de fases, a partir de desafios, a partir de ludicidade, ou seja, coisas que deixem a nossa atividade um grande jogo, um grande RPG, um grande desafio criativo. E todas essas metodologias que valorizam a atenção ativa dos alunos, elas podem estar conectadas com o grande tema da nossa aula, que é a criatividade. Então, pedagogia por projetos, organização do trabalho cooperativo, a resolução de problemas, a sala de aula invertida e a gamificação são algumas das muitas metodologias ativas que a gente pode e deve usar para que a gente possa fomentar ou aumentar a atenção, o foco, a concentração dos nossos alunos. E continuando, deixa eu pegar mais um slidezinho aqui para nós. Vamos passar adiante. Professor Max, como é que essas coisas se determinam ou quais os fatores do dia a dia da escola, da nossa relação com os educandos e que podem ser determinados no nosso planejamento escolar e que ajudam demais na atenção das nossas crianças? E aqui eu separei 4 que eu acredito que sejam fundamentais para a gente melhorar a relação de atenção e foco das crianças nas nossas atividades. O primeiro deles é o ritmo. Sim,
O que mais diferencia gerações é o ritmo, como elas se relacionam com o conhecimento. É o ritmo que vai desde a fala, a música, a expressão artística, aos programas que eu assisto na televisão. Ou seja, o ritmo. E o ritmo é fundamental para a atenção dos alunos. E Max, como é que eu faço isso? Nós até já falamos sobre isso. Fazendo aquela sala de aula do eletrocardiograma. Lembra do planejamento criativo? Lembram lá? Acho que é aula 4. Nosso planejamento criativo dizia isso, ó. Ritmo. O eletrocardiograma, uma sala de aula de diversos ritmos. Isso favorece muito a atenção. Já explicitamos lá na aula quando falamos sobre isso. A segunda coisa é entender as rotinas. E entender o que é rotina nesse século. E as rotinas desse século que funcionam são as rotinas que vão variando. Não é a rotina estática. Max, o que tem que ser estático em termos de rotina? Alimentação, descanso e o sono. São fundamentais que isso tenha uma rotina de horário bem determinado. Mas as atividades de aprendizagem devem ter rotinas variadas. Um dia eu começo no pátio, outro dia na sala de aula, um dia tem brinquedo, outro dia é música, mudando constantemente a minha sala. Aquela sala de aula, eu trabalhei muito tempo na Europa, aquela sala de aula que começa com a chamada e com o sumário todo dia, perde um tempo rico das crianças de atenção e concentração. A quarta coisa fundamental, deixa eu botar o slide, a terceira, fundamental, é o desenho da instrução. O que é isso, Max? Volto lá à aula do planejamento. É como nós desenhamos a nossa aula. Ou seja, como nós vamos trabalhando o encadeamento de cada atividade. Não só no aspecto do eletrocardiograma, das suas intensidades e ritmos, mas também na ideia do protagonismo e do interesse, colocando o desejo nesta sala de aula como algo fundamental. E a quarta coisa é integrar os conhecimentos às competências. O que é isso? Integrar o conhecimento à ação, às práticas, às experiências, aos passeios, ao conhecimento aonde eu boto a minha mão na massa, como se diz de uma forma vulgar, ou seja, aonde os conhecimentos se integram com o saber fazer. Isso é muito importante para que eu tenha a atenção dos alunos. E ainda continuando nos nossos slides, nossa, como esse professor Marques fala, é uma loucura, deixa eu pegar aqui o nosso slide. Uma das técnicas que a gente tem trabalhado muito no nosso curso, eu acho que todos aqui têm feito, tem até alguns alunos que conhecem muito essas técnicas, estão participando da nossa turma, são as práticas fundamentais para a atenção, que são jogos que trabalham o relaxamento, a relaxação, trabalham a meditação, conceitos de yoga, atividades de respiração, são muito boas para a atenção dos nossos alunos. E vocês podem observar durante a nossa aula, durante todas as nossas aulas, as atividades de atenção, concentração, respiração são frequentes, porque elas são muito, muito importantes para gerar essa tal concentração e atenção. E Max, qual é a diferença? Às vezes a gente fica com dúvida, quais são as diferenças entre a relaxação e o relaxamento? Eles são dois atos que visam a concentração e a atenção e o foco. Porém, a relaxação é normalmente um relaxamento que tem alguma ação física, algum movimento. Por quê? Porque ele nos acalma, nos equilibra para a ação. Então ele não é um relaxamento total onde eu vou diminuir completamente o meu batimento, a minha respiração, a minha intensidade. Mas é um relaxamento, ou seja, um jogo que trabalha a atenção, trabalha a respiração para colocar no ritmo que a gente vai fazer a atividade. Por isso que uma atividade de coordenação motora fina ou ampla, mesmo com uma música rápida, pode ser uma atividade de relaxação, se ela estiver focada na concentração e na atenção. E o relaxamento todos conhecem. São atividades que a gente utiliza após a ação, para destensionar, para relaxar, para respirar, para coordenar, para acalmar, para concentrar no caso da meditação.
Então, relaxação é um ato ou atividade relaxante executada para preparar a ação e relaxamento é realizado após a ação para retornar à tranquilidade, para equilibrar a respiração, para nos deixar zen. E Max, continuando na nossa aula, senão o pessoal daqui a pouco vai embora de tanta falação. Qual é o pensamento final da nossa atividade? Como é que a gente resume essa nossa perspectiva sobre a atenção, sobre o foco, sobre a concentração como fatores importantes para o desenvolvimento da criatividade? Eu acho que antes do pensamento, eu acho que é importante saber, relembrar o que a gente viu, né? Cito de novo o nosso livro onde tem essa história detalhada. Nós somos o professor do futuro, o professor maestro, que consegue a atenção quando consegue que os alunos toquem junto. E consegue que eles toquem junto não porque é uma obrigação, mas porque você atingiu a cultura, ou seja, comum. Você descobriu qual é a música que todos gostam. E quando a gente descobre isso, todos tocam com uma palavra que é fundamental para a aprendizagem. O quê? Prazer. O prazer desenvolve o desejo, eu diria aquele meu amigo meio tarado, Freud, que já morreu. E esse prazer que se encontra no desejo, na sala de aula, ele é fundamental para as descobertas, para a curiosidade, para a criatividade e para a inovação. E como palavras finais eu trago o meu grande, querido amigo, Rubem Alves, que diz o seguinte: todas as palavras tomadas literalmente são falsas. A verdade mora no silêncio, que existe em volta das palavras. Prestar atenção ao que não foi dito. Ler as entrelinhas. A atenção flutua. Toca as palavras sem ser por ela enfeitiçada. Cuidado com a sedução da clareza. Cuidado com o engano do óbvio. Ou seja, a atenção mora na diversidade, nos múltiplos olhares, no respeito a diferenças, nos silêncios entre as palavras e nas entrelinhas que são únicas de cada ser humano. Isso é que é fundamental. Por isso, despertar a atenção dos nossos alunos vai muito, muito além das técnicas. Elas são fundamentais. Mas a atenção é despertada quando a gente consegue criar a ideia de que está na diversidade e na diferença de opiniões o crescimento de todos nós. Beijo e paz!